Duas reuniões este fim de semana foram marcantes para a definição da evolução das instituições africanas e para a evidente necessidade de as reformar, no sentido da articulação de competências e atribuições que confiram lógica e racionalidade ao seu funcionamento. A União Africana, por um lado, e a CEDEAO, por outro. Devo sublinhar a extraordinária reflexão, numa lúcida visão estruturalista da Organização dos Poderes, que o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, trouxe ao debate na União Africana e que, a ser desenvolvida, constituirá a base de resolução de muitos dos problemas que o continente vive. A sua proposta é sustentada no que definiu como um sistema de governação multinível, que parte da ponderação da coexistência de três níveis estruturais de organização. Dois supranacionais, a União Africana continental, as subregionais, e o nível dos Estados e das suas soberanias. A cada um desses níveis caberá responsabilidades e competências próprias, bem delimitadas. E Zé Maria Neves estabeleceu mesmo o quadro material dessas competências para evitar choques e sobreposições entre instituições e os bloqueios que hoje ocorrem. As matérias de segurança, entre as quais os golpes de Estado, integrariam o quadro de competências da União, enquanto as matérias relativas à integração económica seriam deixadas às organizações subregionais. Esta visão estrutural da organização dos poderes é, do ponto de vista conceptual, alimentada pela ideia de complementaridade de atribuições e de concertação de políticas, indispensáveis à coesão interna das organizações e à adesão dos Estados às várias decisões em que são parte ativa. A não ser assim, a não haver esse espírito de pertença, corre-se o risco de fraturas internas nos vários níveis, como foi agora o caso da criação da Aliança dos Estados do Sahel após a ameaça de saída da CEDEAO por parte do Mali, Burkina Faso e Níger, sancionados pela organização após os golpes militares. Na proposta de José Maria Neves, essa seria justamente uma matéria que se colocaria na esfera decisória da União Africana, a nível continental, e não ao nível da CEDEAO. O quadro inspirador de uma reforma com esta amplitude pode bem ser o da União Europeia. Pese embora as suas diferenças de representação, não é continental como a União Africana. Da sua gênese, adesão voluntária às exigências de sistema político e de modelo económico, e a partilha de soberania. E esta é a questão nuclear e decisiva, como é geralmente reconhecido. Eu próprio refleti há alguns anos num estudo publicado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e sublinhado pela autoridade política do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, que diz que quando se pertence a uma união, uma parte da soberania é cedida em favor da entidade supranacional, o que constitui, sejamos claros, uma barreira difícil de ultrapassar, quando, em muitos casos, ainda se colocam desafios de afirmação dos valores soberanos dos Estados e da sua difícil construção. A transição de territórios sob dominação colonial para Estados soberanos ainda é um tempo histórico muito próximo, o que coloca reservas e rejeições à partilha de poderes de soberania. Esta reforma da União Africana não pode ser apenas estrutural. Ela só se consolida com o caminho para a definição de políticas comuns, instrumentos de poder comuns e equilíbrio da representação. Uma tarefa difícil. Quanto à CEDEAO, reuniu este fim de semana. Cedeu às ameaças e aos riscos de fratura, na imposição de sanções aos regimes golpistas. Cedeu em algumas sanções. Revelou a sua fragilidade e a incapacidade objetiva de cumprir o seu mandato, ou talvez, simplesmente, ter querido dar um passo maior que a perna ao impor as sanções sem ter instrumentos para as executar.